Parâmetros no Revit não são um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa. E hoje eu vou te mostrar o porquê, logo após a vinheta. Precisamos entender primeiro o que são os modelos 3D do Revit. Tecnicamente, são simulações dos elementos reais de uma edificação que possuem diversas propriedades. Essas propriedades, elas precisam ser classificadas em informações. Justamente por isso nós temos o I do BIM. Uma porta, por exemplo, ela pode ter a informação de largura e um fabricante pode ter a mesma porta com diversas larguras, né? Ou seja, um modelo, e para esse modelo tem diversas variações. Então, o exemplo que nós vamos utilizar nesse vídeo é o de uma porta. Esses dados de largura dessa porta nada mais são do que os parâmetros dentro do Revit, por exemplo. E se eu tiver 5 larguras diferentes de portas, eu vou ter mesmo que modelar o 3D de uma a uma? Não, definitivamente não. Não há necessidade disso. Eu posso simplesmente parametrizar essa porta, abrir um campo, tipo no Excel, onde você coloca um número referente à largura desejada da porta. E simplesmente esse valor, então, ele será refletido no objeto 3D, que no nosso caso é a porta. E não só isso. Como estamos falando de BIM, lembra do I de informação? Esses valores também são enviados para as tabelas. Além das tabelas, nós temos também esses valores enviados para legendas, anotações e também para a própria visualização em planta. E tudo isso de forma sincronizada. Afinal, quando nós falamos de BIM, nós falamos de, por exemplo, uma família de um objeto 3D. E esse objeto 3D, além dele ter as informações, ele também é compatível com a geometria 3D. Aquela informação que está tabelada, que está parametrizada, que está em alguma legenda, ela tem que bater com aquele modelo no 3D dentro da tua modelagem como um todo. Alterou na tabela? Altera no 3D e vice-versa. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Nós temos vários tipos de parâmetros dentro do Revit. E o mais conhecido deles é o parâmetro compartilhado. Esses dados compartilhados, como o nome mesmo diz, podem ser utilizados em múltiplas famílias ou objetos. Nesse caso, a informação ela é armazenada num arquivo externo, como se fosse um banco de dados, mas em TXT. Isso mesmo, o famoso bloco de notas. E nesse arquivo, não tocamos a mão em hipótese alguma, porque a chance de dar um erro nele é muito grande. A principal vantagem desse formato é que ele pode ser quantificado. E quando eu tô falando do formato, eu tô falando do parâmetro compartilhado. A vantagem do parâmetro compartilhado é justamente essa. Ele pode ser quantificado e compartilhado, ou seja, ele pode ser lido em diversas propriedades dentro do Revit. Esses valores, eles são exibidos dentro de tabelas e identificadores, e não só do objeto 3D em si. Também é possível padronizar dentro de uma equipe de trabalho quais são os parâmetros que as pessoas vão trabalhar. Então, por exemplo, dentro desse arquivo TXT, eu posso separar os parâmetros da parte de arquitetura, os parâmetros da parte de elétrica, da parte de hidráulica, da parte de incêndio, e cada equipe vai trabalhar apenas com aqueles parâmetros que estão dentro daquele grupo. Por exemplo, larguras de janelas, portas, etc., que são da parte de arquitetura, elas utilizarão, por exemplo, um mesmo campo de largura, que já está ali compartilhado para que todas essas famílias possam utilizar e usufruir desse parâmetro dentro do teu objeto 3D. As propriedades de largura, elas vão ser utilizadas em várias famílias, mesmo que ela tenha sido criada uma única vez. Então, olha a facilidade que nós temos aí dentro dos parâmetros compartilhados. Seria muito maçante ficar criando parâmetros a cada família modelada, não é mesmo? Então agora nós vamos partir para a tela do Revit e lá você vai entender isso na prática. Então aqui nesse exemplo, nós vamos utilizar algumas famílias e eu vou pegar como base o nosso template de incêndio, ok? Então basicamente, eu tenho alguns parâmetros compartilhados aqui, certo? Aqui na minha tabela de placas, eu tenho como parâmetro compartilhado, que são os parâmetros em que eu consigo extrair a informação e também alterar a geometria. Então nós temos aqui o código da placa e a descrição. Um macete: informações que não vão alterar a geometria da tua família podem ser parâmetros de projeto, que são aqui em gerenciar esses parâmetros de projeto aqui do projeto aqui em cima, que são só para inserir informações de texto. Caso o teu parâmetro altere alguma coisa na geometria da sua família, aí você precisa utilizar o parâmetro compartilhado.
Sabe por quê? Basicamente nesse exemplo aqui. Então, clicando numa placa qualquer, eu tenho meus parâmetros de largura, tenho meus parâmetros de altura. No caso aqui, é uma família aninhada, né? São duas famílias num bloco só. Eu não tenho essa opção. Mas se eu seleciono só a placa e clico aqui em editar tipo, ó, eu tenho aqui, ó, a largura, a altura da placa e algumas outras informações. Qualquer uma dessas informações aqui, dessas 3 primeiras informações que eu altere, ela vai alterar a geometria da minha placa. Então, por isso, precisam ser compartilhadas. E agora eu vou modelar uma família qualquer aqui para que vocês entendam isso na prática. Então, eu vou criar aqui um arquivo, uma nova família, Generic Model, clicar em abrir. Aqui na minha opção de categorias e parâmetros de família, eu vou definir aqui como um dispositivo de comunicação. Okay. Dispositivo de comunicação. Vou dar um OK, certo? Eu estou olhando aqui em planta, eu vou deixar em planta mesmo, não tem problema nenhum. Vou criar uma extrusão simplesinha aqui, só para que vocês entendam. Ele está em milímetros, ok? Não tem problema. Vou dar um aplicar. Vou criar aqui rapidinho, só para vocês entenderem, 2 planos de referência, que são eles que determinam a minha geometria, tá? Vou dar um AL, seleciono meu plano, seleciono o que eu quero vincular a esse plano. Pronto. Travei a minha geometria. Vou digitar DI no teclado, que é o atalho de dimensão, e vou alterar aqui, ó. Vou criar esse parâmetro, e vou criar esse outro parâmetro aqui, certo? Que são parâmetros estáticos. Agora eu simplesmente clico na minha cota, e aqui em legenda, eu vou marcar aqui essa opção, criar parâmetro. Vou criar um parâmetro compartilhado. Vou clicar em selecionar, e vou clicar aqui em editar. Deixa eu selecionar meu grupo incêndio, vou clicar em editar, e vou criar um novo parâmetro aqui, ó. Seleciono incêndio, novo parâmetro. Vou digitar profundidade, como um comprimento. Dou um OK. Né? Aqui preciso vir aqui em incêndio, selecionar a profundidade, dou um OK. Aqui incêndio, profundidade, OK. Pronto. Beleza, então já cadastrou aqui a minha profundidade. Ó, já até aparece com o nome do meu parâmetro. E esse aqui eu também vou editar e vou colocar aqui o meu parâmetro compartilhado. Clicar aqui em incêndio, editar. Incêndio, vou criar um novo parâmetro de comprimento. Pronto, comprimento, incêndio, ok. Vem aqui, ó, incêndio, comprimento. Beleza. Então eu já tenho aqui meus 2 parâmetros de tipo e, certo, aqui as dimensões dele, ok? Posso salvar se quiser, mas não vou salvar aqui. Ou melhor, vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo. Salvar no meu drive como família aula. E aqui nas opções, um único salvamento, para não ficar uma série de backups. E vou carregar no meu projeto. Eu posso carregar ele no meu 3D, certo? Mas nesse caso eu vou carregar ele numa planta baixa aqui. Vou colocar no pavimento garagem, aleatório aqui. Vou digitar CM, que é o comando para inserir um componente. Vou colocar bem aqui nesse cantinho. Pronto. Inserir aqui o meu elemento, certo? Quando eu clico nele, venho em editar tipo. Olha aqui os parâmetros, eles aparecem para mim, para edição da geometria. E eu também consigo tabelar esses parâmetros. Então, por exemplo, vou colocar com 0.5 e aqui 0.20. Ó, ele alterou a minha geometria, certo? Então, para isso que servem os parâmetros compartilhados, tá? Se eu viesse nessa família, por exemplo, esse parâmetro que está compartilhado, eu alterasse ele, né? Então, vem aqui, ó, no tipos de famílias, né? Com esse quadradinho azul. Clicasse, por exemplo, no comprimento e viesse em editar e colocasse como parâmetro de família, ó, ele não pode aparecer em tabelas ou identificadores. Então, se eu criasse um identificador para me mostrar o comprimento daquela família, eu já não ia conseguir. E é isso que eu vou fazer aqui. Vou alterar essa família justamente para deixar como parâmetro de família. E vou dar um OK. Um detalhe aqui é que ela está como de tipo, tá? E não de instância. Vou dar um aplicar e vou dar um OK. E vou carregar no meu projeto. Vou substituir tudo aqui, pronto. Ó. Quando eu clico na minha família e venho em editar tipo, ele ainda dá a opção para mim, né, de selecionar o comprimento e a profundidade. Porém, eu não consigo mais tabelar isso aqui. Então, por exemplo, você vê aqui nova tabela quantidade, dispositivos de comunicação. Vou procurar aqui por profundidade, ó, já não aparece para mim. Se eu digitar comprimento, também não aparece para mim, certo? Se eu clico aqui, ó, em novo parâmetro, ó, ele me dá para criar um parâmetro de projeto, mas eu deveria vir aqui em parâmetro compartilhado e selecionar os parâmetros que eu criei aqui em incêndio, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou editar essa família novamente. Venho aqui, eu vou alterar esses meus parâmetros, né? Que eles estavam para família, para parâmetro compartilhado. Ó. Pode aparecer por múltiplos projetos e famílias exportados
para ODBC e aparecer em tabelas e identificadores, certo? Nesse caso, ele não vai me deixar, porque eu preciso selecionar, né? Então, vem aqui, incêndio, vou pegar aqui o comprimento, dou um OK, ó, beleza, já carregou as configurações, e a profundidade, vou fazer a mesma coisa. Então, parâmetro compartilhado, incêndio, profundidade, OK, e dou um OK. Pronto. Agora, carregar no projeto, substituo tudo. Se eu clicar em editar tipo, ele vai continuar aparecendo aqui, mas na hora que eu vou para minha tabela, certo? Então, vamos abrir aqui a minha tabela, nova tabela, dispositivo de comunicação, OK. Aqui agora aparece para mim ó, o comprimento. E se eu procurar pela profundidade, ó, ela aparece para mim na tabela. Bem bacana, certo? E ela vai tabelar aqui, ó. Então, se eu vir aqui em campos e vou adicionar o nome ou família e tipo, ó, ele já aparece para mim, ó, família da aula. Ele aparece a profundidade e aparece para mim o comprimento. Exatamente aquilo que eu disse anteriormente. Então, colocando ele como parâmetro compartilhado, você consegue tabelar. Se você não quiser tabelar, não te interessa tabelar, você simplesmente usa o parâmetro do projeto ou tá por isso mesmo, que é o que eu mostrei lá na edição da família, né? Aqui na edição da família, por exemplo, no comprimento eu tinha duas opções. Deixar como um parâmetro compartilhado ou como um parâmetro de família. Como um parâmetro de família, não tabela. Como um parâmetro de compartilhado, eu já consigo tabelar. Então, basicamente, essa é a essência dos parâmetros compartilhados. Basicamente, todas as minhas famílias do template aqui são parâmetros compartilhados. Ó. Por exemplo, essa placa aqui. Essa placa aqui nós temos a largura, a altura, a distância máxima do observador. O código da placa também eu deixei como compartilhado, porque para mim era mais fácil, né, na hora de desenvolver as famílias. Cor da placa, os materiais, acabamentos também, tudo parâmetro compartilhado. Os dados de identidade também, tudo parâmetro compartilhado, porque é muito mais fácil de trabalhar. Se você não tem nenhum parâmetro que vá alterar a tua geometria 3D, não tem para quê. Espero que você tenha entendido esse tutorial depois de anos aqui, quase, né, já vai fazer mais de ano sem postar um vídeo aqui no canal do YouTube, mas lá no Instagram eu explico por quê. Se você ficou curioso, dá um pulo lá no Instagram. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e, por fim, ir lá no Instagram e seguir a gente por lá. Te espero nos nossos canais. Um grande abraço.